Boa noite, amados. Paz do Senhor Cristo. Deus os abençoe. Obrigado, pastor Jonas, por essa oportunidade de estar aqui nesse momento pregando a palavra do Senhor. Eu agradeço muito a oportunidade que o Senhor está me dando e principalmente o que Deus tem feito em nossas vidas, nesses momentos de dificuldades. Então eu rogo a todos os irmãos que possamos curvar nossas cabeças onde nós estivemos e refletirmos e tirarmos um tempo para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor, Pai, derrame toda sorte de bênçãos nessa nação, Pai. Que esses momentos difíceis no qual estamos passando, Pai, momentos de enfermidade, momentos de guerra em outras nações, Pai, que isso tudo seja varrido, Pai, em nome de Jesus. Que isso não seja, Pai, o que nós vamos passar para as nossas gerações, Pai, mas o que teremos que passar para as nossas gerações, Pai, são palavras de fé, palavras de gratidão, Pai. E sim, seguindo, Pai, os seus passos, nós conseguiremos, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Vamos entronizar a presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas vidas, com uma canção. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à trona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É para ti, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare. Aleluia, 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 aleluia.
submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Creia, irmão, creia, irmã. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga para ele. Aleluia, 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 aleluia. Amados, estamos vivendo momentos difíceis, né? Deus falou grandemente de ontem para hoje no meu coração, e eu pretendo trazer uma série de palavras, pequenas palavras, sobre até um curso que eu estava fazendo aqui em Juiz de Fora, que eu estava ministrando, né? Um curso de finanças à luz da Bíblia, um curso muito importante que me edificou muito, edificou os irmãos também que participaram e fizeram e deram, né, as suas contribuições com seus testemunhos, né? Então, hoje o nosso tema será ganância, né? Pode parecer um tema meio controverso diante do que nós vamos falar hoje, mas vocês vão ver que tem tudo a ver o que estamos passando hoje na sociedade e no mundo, tá? A Bíblia, ela cita a palavra finanças, a palavra dinheiro, mais de 2.000 vezes, né? E a gente percebe hoje que chega a ser um tabu, né? As igrejas falarem sobre recursos financeiros, falarem sobre dinheiro. Mas Deus, quando escreveu, quando ele impulsionou, quando ele inspirou os homens e mulheres da fé a escreverem sobre a palavra dele, ele estava exortando, né? Deixou uma palavra bem escrita, exortando a todos nós que o dinheiro ele é fundamental. Ele é fundamental. Mas a gente tem que perceber que o dinheiro não tem que ser usado da forma que o mundo coloca para que a gente possa utilizar, tá? O dinheiro, Deus ele coloca essa palavra muitas e muitas vezes, mas quando Jesus vem e fala sobre avareza, fala sobre ganância, fala sobre vida bem-sucedida, o que ele quer dizer? Sempre ele fala em tom de exortação. Ele quer exortar o seu povo para que não ame o dinheiro, mas que utilize o dinheiro para salvar vidas. Porque com os nossos recursos, nós podemos alcançar mais almas para o reino de Deus. Vocês entendem, irmãos? A profundidade desse tema que está na Bíblia, citada mais de 2.000 vezes. Então hoje nós vamos começar a falar sobre ganância, tá? E aí eu tenho uma palavra aqui. Não é muito difícil perceber que a maioria das pessoas naturalmente tende a estabelecer os seus objetivos de vida através de um ganho financeiro material. Todos nós queremos ter uma vida confortável, ter um bom carro, ter uma boa casa. Mas o que Deus ele quer para as nossas vidas é que a gente entenda que isso não é o principal. Não é o principal. O que nós temos que ter é uma vida bem-sucedida aos olhos de Jesus.
E vamos lá, eu gostaria que os irmãos e as irmãs abrissem suas Bíblias em Lucas 12:15. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias? Todos abriram as Bíblias? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes recomendou. Isso Jesus falando, eles estavam fazendo uma exortação a várias pessoas, e aí ele começa a falar sobre, ele reprova a avareza, né? Vamos voltar então um pouquinho para que a gente entenda, fique bem contextualizado esse versículo, que vai ser o versículo chave da noite de hoje. Vamos lá. A partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me construiu juiz ou partidor entre vós? Aí o 15 fala assim: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo... Aí ele faz uma parábola para que todos possam entender com bastante clareza o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. E ele fala assim: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, irmãos, a palavra está dizendo exatamente isso. A gente vê hoje muitos livros, os irmãos, as irmãs já podem ter visto algum livro, alguma coisa nas redes sociais falando dessas pessoas que falam sobre finanças, falam sobre finanças pessoais, guia de orientação financeira, escrita por vários especialistas em economia, finanças na nossa sociedade. Mas, inclusive, no meio, seja ele evangélico, seja no meio católico, né? Você vê, às vezes, pessoas pregando a palavra de Deus de uma forma que não é a melhor forma aos olhos do Senhor. Né? Essas retóricas, essas narrativas de levar a palavra como, né, vida em abundância, no sentido de que você tem que fazer uma troca com Deus. Você tem que dar o seu carro, que você vai conseguir um carro melhor. Dar um trízimo, que nem existe isso na palavra, que você vai conseguir bênçãos ainda maiores. E o que Jesus fala nessa palavra é totalmente o contrário que homens e mulheres pregam hoje, sejam eles ímpios ou não. Então hoje, a sociedade preza muito não, você tem que ter dinheiro e você tem que ser reconhecido pela sociedade por ter uma boa posição, por ir num bom restaurante, por ter os celeiros. E quando você estiver com os seus celeiros cheios, descansa, regala-te, como a palavra de Deus diz. Mas não é isso. Não é isso que Deus quer para a sua vida. E não quer para a minha vida.
Você pode, por quê? Você pode ser rico aos olhos dos homens nessa vida aqui, que é uma vida tão pequena. Eu já falei sobre isso em outros momentos. Mas o mais importante é você ser rico aos olhos do Senhor. Isso é o mais importante. E você utilizar, sim, os seus recursos, claro, para dar uma boa educação para os seus filhos, para dar uma boa alimentação para você e sua família. Sim, Deus quer isso, quer essa abundância na sua vida. Mas o principal, Ele quer que você seja rico aos olhos dele. Então, essa ferramenta, chamada dinheiro, ela é muito mal falada nos dias de hoje. E a gente tem que desmistificar esse tabu falando de dinheiro. E assim, a proposta que eu tenho para os irmãos é que nas próximas pregações a gente vá aprofundando. E vocês vão perceber o quão Deus tem falado sobre essas questões financeiras, de finanças, mas à luz da palavra do Senhor. Eu creio que o ensino de Jesus nesse único verso é extremamente importante para o crente, para nós, que busca gozar de uma vida cristã autêntica. Não é uma vida cristã Nutella, como é uma vida cristã raiz, tá? Pois ela vai dar a compreensão geral de como as decisões no mundo em que são tomadas, elas muitas vezes são motivadas pela ganância. E o que esse pequeno verso, Lucas 12:15, tentem memorizar. Ele busca o quê? Trazer para a nossa mente e para o nosso coração que isso não é o mais importante. Não é o mais importante. O mais importante é a gente estar no foco, Jesus Cristo, e utilizar sim os nossos recursos, mas para honrar e glorificar o nome dele. Tá bom, irmãos? Eu agradeço essa oportunidade, pastor Jonas, pastora Lourdes, uma igreja maravilhosa no qual eu iniciei a minha vida cristã, e hoje eu venho crescendo cada vez mais na palavra do Senhor, mas sempre olhando lá para trás e reconhecendo o quão Deus fez na minha vida e quão usou a vida do pastor Jonas, da pastora Lourdes, do pastor Luciano, do diácono Juninho, meu cunhado, Ariane, Dona Rosa, a minha própria esposa. Quão Deus usou essas pessoas para que trouxesse a palavra no momento certo, para que eu pudesse entender o quão Deus é maravilhoso. Eu tenho vários testemunhos, irmãos, que Deus tem feito na minha vida. É uma coisa realmente sobrenatural. Já perdi, já ganhei muitas coisas, mas sem a presença do Senhor. Com a presença do Senhor, perdi muitas coisas também, mas Ele tem me restituído de uma forma que eu não consigo nem entender e imaginar. E eu oro de todo o meu coração que essa palavra ela entre nessa noite como flecha no seu coração. Eu não sei o que você está passando nesse momento, seja uma dificuldade financeira, seja uma enfermidade na família, seja uma dificuldade na sua família, mas lembre o que foi falado, o que foi entoado nessa canção no início do culto. Se você submergir pode ser uma condição, uma circunstância, mas Deus segurar a tua mão e trazer à tona é uma certeza. É uma certeza. Tenha essa certeza no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Vou fazer agora uma oração para que a gente possa encerrar esse culto maravilhoso da noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço, Pai, esse momento de trazer a palavra, Pai, a palavra do Senhor, Pai. Que essa palavra possa atingir, Pai, muita gente, não só na igreja, Ministério Restaurar, mas em todos os cantos, Pai, de Vila Velha, de Vitória, do Espírito Santo, de todo o Brasil, Pai. Visita, Pai, nesse momento, cada irmão e cada irmã que esteja com qualquer dificuldade, Pai, seja ela financeira, seja ela de cunho pessoal, seja ela no seio familiar, seja ela, Pai, no seio profissional. E o Senhor, Pai, vá curando nesse momento, Pai, porque eu creio na Sua palavra, Pai. Que a Sua palavra é uma palavra viva, perfeita e eficaz. Assim, Pai, eu te agradeço e te louvo, Pai, a cada dia, Pai. Estamos aqui, Pai, esperando a Sua volta, Pai, na certeza de que o Senhor é Rei, é o nosso Salvador. Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade, amém. Deus esteja com vocês, em nome de Jesus, amém.